A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Querido, bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. A proposta para o nosso bate-papo para hoje está em aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero trazer uma palavra para nós, uma breve reflexão, que é um pouco polêmica, mas nós precisamos abordar esse assunto. Eu quero falar da violência evangélica, ou a agressão evangélica, e você vai entender o porquê dessa palavra. A palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. São dois pontos que estão no versículo: segui a paz e santificação. Eu já vi pessoas pregarem apenas sobre a santificação. É a santificação, é a santidade, mas não se fala do seguir a paz com todos. E é interessante que é abrangente o tema, com todos. E dentro desse todos, não há pessoas que querem ter paz conosco. Não há pessoas que querem andar em paz conosco. Mas a palavra diz, para que de fato venhamos viver um cristianismo correto, devemos seguir a paz com todos e a santificação. Então não é apenas santificação, como alguns pregam, seguir a paz com todos. Ter paz é um exemplo que somos cristãos, seguir os passos de Jesus e os seus exemplos. Quando eu falo de agressão evangélica, parece um contraponto nessa colocação, porque parece que as duas palavras não há junção. Evangélica é uma coisa e agressão é outra. E de fato deveria ser coisas bem opostas. Porque quando falamos de ser evangélico ou ser cristão, a gente tem que andar em santidade, em humildade, em mansidão, a próprio fruto do Espírito, dentro daquelas relacionados, existe a paz. Mas as pessoas trazem consigo algumas violências, e é sobre isso que queremos tratar hoje nesse nosso bate-papo. Eu já enfrentei isso na pele, e talvez você sim. E eu estou falando isso porque nós precisamos ser curados. Algumas pessoas têm uma violência em si porque são espirituais ou se acham espirituais. Porque a pessoa fala em línguas, porque a pessoa é pastor, porque a pessoa é pregadora, a pessoa se envaidece. E por se envaidecer, ela se torna rude, ela se torna violenta, ela se torna agressiva. E essa violência não é uma violência explícita, mas é uma violência incutida na pessoa, que às vezes ela não percebe. Eu vou falar de algo que eu experimentei. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E na minha época, eu sirvo ao Senhor há 30 anos. Na minha época, quem falava de ser batizado com o Espírito Santo, eles falavam com tanta pompa, com tanta vanglória até mesmo, e diziam assim: não é de qualquer jeito que você recebe, você acha que é só pedir e recebe? Não é bem assim. Eu, quando recebi, eu ia para o monte orar, eu ia para as vigílias orar, eu consagrava a minha vida, e aí Deus me deu essa ferramenta, esse dom maravilhoso. Então eles falavam de um jeito que nem precisava ter o Espírito Santo, porque eles posavam como autossuficientes. E quem tinha o Espírito Santo naquela época se orgulhava demais disso, ao ponto de olhar para nós, réis mortais, acima do ombro. Acima do ombro, como se eles fossem especiais e nós não fôssemos ninguém. E eu me lembro que eu buscava o batismo com o Espírito Santo com muita urgência, porque eu não queria mais pecar. Acredita que eu pensava que quem era batizado com o Espírito Santo não pecava mais? Isso por causa do discurso que eu via. Então eu queria ser batizado para não pecar mais. Aí depois de muita insistência, depois de muita busca, porque eu estou para conhecer alguém que pediu tanto o batismo do Espírito Santo como eu.
Estou falando da minha experiência. Pedi igual um maluco, igual um louco. É interessante que me falaram que era no monte, na vigília, me falaram que era no ciclo de oração. Mas sabe por que eu recebi o batismo? Porque eu liberei o perdão. Quando eu liberei perdão para o meu pai, que já estava morto, eu acho interessante, quando eu fui batizado, Deus me fez lembrar que eu liberei perdão. Então ninguém me falou que tem que liberar perdão, tem que ter o coração tratado, tem que ter o coração puro. As pessoas falam de locais, vai orar ali, vai orar lá e você vai receber. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ter um coração tratado, algo tão difícil hoje em dia. Então é interessante isso. E quando eu recebi, eu percebi que eu poderia falar línguas estranhas no domingo e palavrão na segunda. Então eu percebi que a conta não fechava, que não era verdade o que eu pensava ou o que discursavam para mim. E é uma violência quando você se acha melhor do que alguém. Você se acha mais especial do que alguém. Uma vez vi um irmão pregar, eu sou o xodó de Jeová. Peraí, meu irmão. Tem umas conversas, umas falaiadas que o pessoal inventa aí no meio cristão que não cabe. Somos um corpo e todos os membros do corpo são importantes e relevantes para com Deus. Tem pessoas que são violentas, por exemplo, porque você não é do clubinho dele, da igreja dele. Então são violentas com você porque você não é do clube deles. Eles acham que a igreja dele é a perfeita da perfeita da perfeita e te olha com suspeita. As pessoas são violentas porque você usa barba e eles não usam. E eles já te olham também com suspeita e achando que você não é ninguém e que eles são muito espirituais. Até pessoas até hoje falar para ir para o monte não é fácil, não é para todo mundo. Querido, se você vai orar na igreja, então não é para todo mundo. Tem que orar, buscar a Deus, vá com alguém responsável e no final vai dar tudo certo. São coisas que as pessoas inventam que não tem cabimento. Então há muita violência evangélica. Pessoas que são agredidas dentro da igreja, porque são pecados evangélicos na tua vida. Você nunca pecou quando não era crente, mas agora porque você dirige uma igreja, porque você canta, você se tornou soberbo e arrogante e é agressivo às pessoas e não percebe. Agressivo pela revelação que tem, agressivo porque a tua foto está no banner e você vai pregar no congresso, agressivo porque é pastor e senta numa cadeira diferenciada, você tem que me respeitar porque eu sou pastor, e trata as pessoas com desdém, com descaso, com coronelato, como se fosse um coronel. Então são coisas erradas que estão acontecendo na igreja que pouco se prega, que pouco se denuncia, que pouco se fala, que pouco se corrige, sabe? Então tem muitas violências acontecendo no meio evangélico. Isso não pode acontecer. Porque eu sou pastor, os outros são meus súditos. Parece o faraó criando o seu império e chicoteando os outros. Há pastores ignorantes, há cantores ignorantes, pregadores ignorantes, há tudo isso, querido. Pessoas falam em línguas ignorantes. Eu te falo que muitos vão ser reprovados e vão dizer a sua absolvição, querendo ser absolvido, a sua justificativa, né? Em teu nome profetizei, em teu nome curei, mas Deus vai reprová-los. Dá para entender isso? Então é complicado. Seja humilde, querido. Seja simples. Trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas com paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se eu estivesse pastoreando hoje, eu ensinaria: não trate ninguém mal. Eu dou a paz do Senhor para algumas pessoas na rua que não me dão a paz do Senhor, porque eu não sou da igreja deles, ou porque às vezes eu deixo barba e acham que eu estou desviado. Então são religiosidades que as pessoas têm em si e tratam as pessoas com violência. E isso é muito ruim. Essa é a palavra hoje. Eu quero que você medite nela, pense nela. Talvez você está vivendo isso, uma agressão de alguém, ou talvez você é agressivo e nem percebeu. Seja mais humilde. A humildade precede a honra, eu te lembro. Pela segunda vez eu digo que a humildade, ela precede a honra. Ela chega antes de querer ser honrado, queira ser humilde. Querido, se inscreva no canal, compartilhe esse áudio com alguém e vamos juntos aí pelo reino até o arrebatamento. Um abraço, beijo no coração, estamos juntos até o arrebatamento. Shalom Adonai.